A autoconfiança, ela está muito relacionada com aquele senso de autoeficácia, com você se sentir capaz de realizar as coisas. Naturalmente, isso vai refletir no teu comportamento para todos aqueles elementos que eu falei. E aí, quando a gente percebe uma baixa autoconfiança, isso pode estar relacionado com aspectos até do vídeo anterior que a gente falou, do esquema de fracasso, ou seja, eles vão ter a ver realmente com aprendizados fundamentais ao longo do meu desenvolvimento. Eu posso ter tido um ambiente que não contribuiu para isso, pessoas que realmente não me valorizaram, não me ajudaram a me sentir mais confiante. Então, vários aspectos relacionados com isso, ou pode ser que isso tenha surgido em áreas posteriores da minha vida, por realmente não ter desenvolvido o que é necessário para me sentir confiante. Então, às vezes, você sempre foi bem em várias áreas da tua vida e hoje você se encontra no trabalho com uma baixa autoconfiança ou em relacionamentos com uma baixa autoconfiança. De qualquer maneira, o mais importante aqui desse vídeo é a gente entender que a autoconfiança, ela tem um elemento fundamental, que é o elemento que eu vou dar mais foco aqui hoje. Eu sempre digo, a autoconfiança precisa de lastro. A gente tem que ter elementos para que eu me sinta autoconfiante. Se a gente vai distorcer isso ou não é outra história, né? Como a gente conversou um pouquinho no vídeo anterior. Mas o foco aqui é entender. Realmente, talvez eu não me sinta autoconfiante na minha vida se eu não tiver elementos para isso. E aí, por que eu estou frisando isso? Porque hoje a gente vive uma realidade cultural e tecnológica que eu sempre comento aqui, por exemplo, de redes sociais. Então você está o tempo todo se comparando. Muitas vezes você é exposto a comparações com outras pessoas, pessoas da tua idade, pessoas que você conviveu ou outras pessoas, e aí você começa a se comparar. Aí você pensa, poxa, eu ainda não atingi isso, eu ainda não tenho isso, eu não sou bom nisso. Porém, o que falta a gente analisar? Tá, mas qual é o teu processo? Porque às vezes, de fato, você não tem lastro para ter aquele resultado, para ser bom naquilo. Entende a lógica aqui? Então esse ambiente que eu descrevi, muitas vezes ele tem o potencial para você começar a se avaliar como menos e se sentir não confiante. Mas não é esse o ponto que você tem que analisar. Muitas vezes, algo que você para então para analisar, alguém que fala fluentemente uma língua e você não fala. Ok, esse é só o ponto. Você precisa pensar no teu processo, como desenvolver lastro suficiente para ser bom naquilo. E só depois ser confiante em relação àquele aspecto. Percebe como a gente faz o caminho inverso? A gente nem pensa nesse meio do caminho. Você está o tempo todo se avaliando sobre coisas que você não parou para analisar. Cadê o teu lastro daquele aspecto? Então, para ser bem sucinta nesse vídeo e a gente entender o ponto principal, qualquer coisa na tua vida que você queira se sentir mais autoconfiante, você deve pensar primeiro no que você tem que desenvolver para ter essa confiança. Qual é o processo? Qual é o caminho? O que você precisa fazer?